Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o terceiro episódio da série de torra de malte. E na minha opinião vai ser o melhor episódio da série, porque nesse episódio a gente vai ver como fazer a torra úmida do malte. Na torra úmida a gente faz a umidificação do malte. E depois a gente faz um tipo de sacarificação, quase a mesma coisa que a gente faz lá na cerveja. A gente pega, vai levar esse grão úmido agora até 60 a 70 graus, onde a água que está lá dentro vai solubilizar, digamos assim, a alfa e a beta-amilase, que vai estar lá em contato com o amido no grão. E daí na temperatura certa, 66, 68 graus, essa amilase ela vai começar a atacar o amido e vai começar a transformar o amido em açúcar. E depois a gente vai elevar mais ainda a temperatura e aí sim ir para a temperatura de torra. E esse açúcar ele vai começar a sofrer o processo de caramelização. Igual a gente falou no primeiro vídeo. Obviamente, até chegar lá, vai passar pela reação de Maillard, mas como a gente já disse, os maltes vão ter características de ambos os lados, da reação de Maillard e da reação de caramelização. Alguns vão puxar para um lado, alguns vão puxar para o outro. E esse tipo de torra vai gerar aquele malte que a gente chama de malte cristal, é comercialmente vendido como malte cristal. Então é aquele malte que é usado na escola inglesa, na escola americana, e ele dá uma pegada de caramelo muito forte na cerveja. O processo de hoje ele vai ser dividido em 4 etapas. Vai começar com a umidificação, aí passar para a sacarificação, depois vamos evaporar essa água, então vai para a secagem, e depois da secagem vai para a torra propriamente dita. Esse processo ele é muito mais demorado que o processo anterior. O processo anterior ele foi muito simples, e ele pode levar quase um dia inteiro. Só que a maioria dos processos não precisa fazer nada, é só colocar e esperar. Então, apesar de tudo, é relativamente fácil de fazer. Sem enrolar muito hoje, vamos lá para a parte prática. Para fazer a torra úmida do malte, a gente tem que voltar ao que o malte era antes dele ter sido seco, antes de ter sido feito o processo de malteação nele. Então a gente vai simular isso elevando a umidade dentro dele, porque esse processo na verdade ele é feito dentro da indústria com malte ainda úmido, com malte ainda não germinado, ou seja, com a cevada. Então aqui eu tenho mais ou menos 1 kg de grão, vou adicionar água até cobrir o malte e sobrar uns 2 dedos da quantidade original. Aí eu dou uma pequena homogeneizada aqui, só para garantir que todo o malte está submerso. E agora esse malte ele tem que descansar por mais ou menos 4 horas para elevar o teor de umidade dele. Passando esse período, se houver muita água ainda, você dá uma escorrida nela. Mas é importante deixar a água para a próxima etapa. Agora, igual no processo anterior, a gente vai encapar nossa forma com papel alumínio e vai adicionar o malte. Só que agora o malte ele vai ter uma grande quantidade de umidade. Não só dentro, mas ele vai estar úmido por fora também. A gente vai deixar um pouco de água ao redor dele. A gente já pode colocar ele no forno. Nesse processo, o controle da temperatura ele é fundamental. Porque a gente não pode desnaturar a nossa alfa-amilase. Então a gente tem que fazer um processo de sacarificação correto. Como que a gente faz isso? Usando o próprio tique. Então a gente vai lá, tira nosso tique da geladeira e vai colocar ele no forno. Só que a gente tem que fazer algumas alterações nele antes, porque ele está sempre programado para gelar. Aqui a gente tem que programar ele para aquecer. Então eu insiro minha sonda lá dentro do grão para medir a temperatura que está com o grão e vou reprogramar meu tique. A primeira coisa que eu vou fazer é liberar a opção para poder pôr ele para aquecer. Ele tem um código secreto que não deixa alterar alguns parâmetros. Então segura o botão 7 por alguns segundos até aparecer SP. Aí vai apertando até aparecer CD de código. Nesse código vocês insiram o código 23. Isso vai desbloquear o controlador. Agora você pode aguardar um momento e apertar 7 de novo. Quando aparecer você vai até OP, que é a operação que você quer. Soltando o botão a gente vai ter o número 0. A operação 0 é refrigeração. Aperta mais uma vez, a operação 1 é aquecimento. Então ele vai funcionar ao contrário, quando tiver frio, aí ele vai ligar, então ele vai aquecer. Agora a gente ajusta nosso set point normalmente para 68 graus. A partir do momento que chegar em 68 graus, a gente vai fazer uma sacarificação de 1h30. Passado esse tempo, eu removo o tique, porque agora ele não aguenta temperaturas tão mais altas que estão por vir, e deixo a temperatura em 90 graus por mais 1 hora. Esse processo vai fazer secar o grão, e agora a gente tem que ficar revirando o grão a cada 10 minutos mais ou menos para garantir que seque completamente. Agora é só a gente elevar a temperatura por um tempo determinado, numa temperatura específica, e chegar no grão torrado, igual a gente fez no vídeo passado. E eu tô aqui com o resultado final, pessoal. Eu decidi deixar a temperatura em 210 graus Celsius
e tirando grão de alguns minutos definidos. Então eu fiquei com esse degradê de cores aqui e com degradê de aromas também, com o intuito de testar o que faz a torra do caramelo. Então a gente tem aqui o Pale Ale in natura, com aquele cheiro de grão cru que todo mundo está bem acostumado. Esse aqui seria o equivalente, eu acho, que é um Cristal 20. Ele ficou 20 minutos no forno a 210 graus. O aroma dele mudou um pouco, dá para sentir que criou açúcar. Isso daqui dá para ver de longe que tem açúcar aqui dentro. E esse açúcar ele pegou um gosto, um cheiro de caramelo. Esse aqui ele ficou por meia hora no forno, pode ver ele está um pouco mais escuro. E o aroma dele é muito mais destacado. Além do caramelo, ele tem um aroma um pouco mais torrado já. Mas nada demais, mas bem sucinto. Esse aqui, ele ficou por 45 minutos. Já parece talvez um caramelo 120. Esse aqui está com aroma muito legal, tanto do caramelo quanto do leve tostado, mas não é nada demais. Aí eu deixei esse daqui por 1 hora. Esse aqui, ele está bem escuro. Ele está lá puxando para um malte chocolate já. E o aroma predominante nele é tostado. Ele não tem o aroma de caramelo igual nesses outros. Talvez mais leve, mas o que predomina aqui é o aroma de tostado. Então eu vou ter alguma coisa como o Cristal 20, o Cristal 60 e o Cristal 120. O processo é extremamente interessante e esses maltes são extremamente aromáticos. O vídeo de hoje é isso aí, esse processo ele dá trabalho, ele dá muito trabalho, é muito demorado. Eu comecei de manhã, já é de noite. Mas não é exatamente trabalho, né? Porque ficou no forno basicamente todo momento. Só depois, quando foi para a torre final, que eu dava uma mexida de vez em quando. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo. E principalmente, se você fizer esses experimentos, eu sei que pode demorar, mas deixa escrito aqui embaixo as experiências que vocês tiveram, tanto com a torra, tanto com a cerveja depois, como ficou essa cerveja. Isso é muito interessante e estimula as outras pessoas a fazerem isso também. E se puder compartilhar, por favor, eu vou ficar muito agradecido. Até semana que vem.